Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Primeiro que assim, o atleta ele se porta como um herói, né? E eu acho que essa estrutura que foi criada em volta do atleta, em termos de mídia principalmente... E é colocado como um herói, né? Não tem como o cara chegar e falar que, não, eu tô com algum problema, ou estou inseguro, ou, né... Estou nervoso, muito difícil você ver um atleta falando que tá... Você tá nervoso? Não, nervoso? Não, eu cheguei aqui, fiz meu trabalho. Então isso que é exposto na mídia, muitas vezes, né? Acho que não é muito a realidade do não esporte, humaniza né? ele, né? Eu concordo muito com isso. Eu acho que o desafio do atleta de futebol ele é maior porque tem muito mais visibilidade, tem muito mais dinheiro envolvido e tem muito mais idolatria envolvido, né? Então, assim, eles são colocados num lugar, né, endeusificado. É um pedestal, assim, que para quem não tem consciência... isso é fácil de se perder de si mesmo, entende? É fácil de se confundir com aquela imagem. Porque a imagem, ela sempre vai existir, gente, assim, né? Porque o esporte é um fenômeno que mexe com as pessoas, né? A gente vive isso, a gente se emociona, né? É uma coisa que entra na nossa vida de uma forma muito intensa. Eu acho que é o grande barato do esporte, né? Ele mexe com a sociedade de uma forma muito visceral. Só que aí vem de novo a importância de uma pessoa ter consciência e entender que ele não é aquilo. Né? Ele é o João, mas as pessoas me veem como essa pessoa. Eu não consigo, tipo assim, a consciência ela vai ajudar a pessoa a se diferenciar desse mito, né? E que acontece com os atletas olímpicos também. E sim, tem uma legião de fãs, tem pessoas que criam histórias e narrativas e vivem uma fantasia com aquela imagem do ídolo. Vivem uma fantasia, assim, né? As histórias que eu escuto, assim, tu também deve escutar muito, assim, eu fico tipo, surpresa, porque as pessoas, assim, né, têm uma fixação com aqueles personagens, com aquelas personalidades. A Olimpíada, então, né? Que são os deuses do Olimpo, né? Ela vem dessa cultura ainda, né? É uma loucura, assim, né? A capacidade que tem de mexer com a vida das pessoas. Mas com o atleta que ele tem consciência, ele vai saber que aquilo ali isso é por conta desse fenômeno. Eu não tenho obrigação de corresponder a essa expectativa que é desumana, né? Que não enxerga aquela pessoa como um indivíduo de carne e osso com milhões de vulnerabilidades, limitações, etc, né? Então, eu acho que é algo importante, assim, porque... E isso é muito forte no futebol. E eu já tive, ao longo da minha experiência clínica com atletas de futebol, o quanto que eles... reagem até os inputs da torcida. Né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que é mais permeável. Né? Eles são mais permeáveis à violência na rede social, a coisa, né, do hate, isso, e eu acho que também é porque é muito mais intenso no futebol, mas assim, fechar diminuir essa permeabilidade é uma questão de proteção mesmo, assim, de proteger dessa coisa que vai ser criada em torno da imagem de um grande nome, né, e que as pessoas vão criar essa fantasia toda. Agora, falando Dá pra dizer que os atletas, de uma forma geral, né, olímpicos ou de futebol, passaram a perceber dessa importância do tratamento mental mais no pós-carreira? A gente tem tido um pós-carreira de muitos suicídios. Aí não sei se vocês têm dados a suicídios durante a carreira, mas, assim, vendo notícias, né, acompanhando, lembrança de... O pós-carreira tem sido muito traumático para atletas. Muita coisa. A gente teve recentemente um atleta do vôlei que se suicidou. Vocês viram, a gente conversou Valeuska, aqui, né? Isso. Jovem, assim, tava aí. Aparentemente tinha conseguido um caminho para a vida. Virado um empresário, que tem esse problema também. O que fazer, né? Até aqui eu era... o topo do topo. Agora eu vou mudar, você um cidadão comum e eu tenho que achar um caminho. Não, a questão do atleta tem sido dita em termos de parar. Um complicador, né? É dito de uma forma tão dura que assim, o atleta ele morre 2 vezes. O Falcão falou isso, O atleta tem 2 mortes. Quando ele para, se aposenta. Eles sonham, né, com 60, 70 anos ainda jogando futebol, né? Porque você imagina assim, um atleta que entra no futebol, na realidade do Rio de Janeiro, ele entra com 5, 6 anos, muito cedo. Como eu funciono sem esse lugar de executar?
Eles executam o tempo inteiro. É o empresário, é o clube, é o treinador. O tempo todo eles executam algo que é pedido para eles, né? Programado. E de repente há uma mudança de identidade em cima disso. E aí eu faço o quê? Né? Se eu tenho dinheiro, eu vou investir em quê? Vou fazer o quê? Aí muitos querem ser treinadores, mas não têm aptidão, não se prepararam. Hoje os cursos da CBF Academy são muito bacanas, porque já tá, né? Os atletas, quando começam um processo de se aposentar, eles começam a fazer esses cursos, a identificar gestor, treinador, né? E assim vai. Mas eu acredito muito, né, no papo que vocês estavam falando também, a rotatividade dos jogadores aumentaram muito nos clubes. Né? A questão de você olhar ele como ser humano. Hoje em dia, a gente... Quem foi o campeão no último campeonato brasileiro, no penúltimo? Mas quem foi o ídolo? Talvez as pessoas não saibam. Né? A gente vê aí um Gabigol, que fez um vínculo forte com o Flamengo, Neymar agora voltando, mas não existe mais essa referência do ídolo com o clube. Sabe por quê? Os torcedores também entraram nesse esquema do rotativo. Então não serve, vem outro. Né? Às vezes um atleta está no sub-20 jogando a copinha, ele foi muito bem, vamos colocar ele, aí põe uma pressão no treinador, só que ele ainda não está numa maturação para entrar. E aí o que acontece com isso? Queima o atleta, não serve mais, vem outro. Então a rotatividade faz com que essa impessoalidade exista. Tanto do lado do atleta, que ele acaba olhando e falando assim, poxa, né, para que eu vou também me doar 100% se eu estou sendo ameaçado de morte? Será que o que vale a pena? A minha família ou vale a pena o clube? Então é uma reflexão aí para os torcedores, né, que estão nos ouvindo. Quando você critica um atleta, independente do que você está fazendo, você está prejudicando o teu time mais do que ajudando. Porque ele vai ficar com aquela pressão de... se acontecer alguma coisa. Então ele não vai performar bem. Não tem direito de errar, né? Não tem direito de errar. E a gente vê isso tanto numa zona de rebaixamento, quanto numa disputa por título, porque existe o ganhar, ganhar, ganhar. Não existe aquele olhar assim, qual é o investimento desse clube? Poxa, esse clube A ele tem duas vezes menos investimento que o clube B. Então não tem como. Se empatar já é grande valia. Não existe esse cálculo. Existe o ganhar, tudo é possível, ganhar, porque tudo é possível. E então existe essa questão da intensidade, né, muito forte no futebol. Agora, falando sobre isso, assim, uma questão que pega também, não sei se tem a ver, que a gente tem aqui de jogadores que já pararam, é a adrenalina. Parece que a sensação... A gente falta daquilo. De você chegar no ápice, conseguir uma medalha olímpica. Um gol, aquilo passou e ele não vai mais conseguir atingir aquela emoção não tem um similar, parecida. Até eu conseguir substituir um pouco aquela emoção, é muito difícil. Aí muitos entram no álcool, outros vícios, né? Tem isso, tem a ver também, assim... Super. Esse ápice... É dopaminérgico, né? É algo assim, de recompensa. O atleta vai para uma recompensa química mesmo, né? E realmente é uma intensidade, né? Imagina você fazer um gol, qual é a sensação de êxtase daquele atleta, né? Fazer um gol, ganhar uma medalha, qual é a sensação de êxtase? E como fazer isso? Não tem aonde substituir. Pode né? replicar, parei, não vou mais fazer gol. E aí? Né? Ou não vou... Minha empresa deu superávit, né? Exato. Mas aí, isso é um ponto importante, né? Costurando tudo que a gente está falando aqui. Porque um dos aspectos, né, do trabalho da psicologia do esporte é preparar para a transição de carreira, é trabalhar para que o atleta tenha múltiplas identidades também, porque assim como todos nós, né, a gente tem uma identidade profissional, mas assim, eu sou, além de ser psicóloga, eu tenho outras identidades, eu faço outras coisas, eu gosto de outras coisas. Essa diversidade, assim, né, e que não é favorecida pelo sistema, né, porque o sistema quer que a pessoa fique ali, tipo, não, tem que respirar esporte todos os dias, o tempo todo. Só que isso não é bom. Porque aquele indivíduo não tem uma válvula de escape, não tem, isso desgasta, né? Isso induz ao burnout. A pessoa fica ali, tipo, né? E existem formas de buscar uma vida que seja significativa, que tenha essa sensação prazerosa relacionada, né, ao gol, ao vencer. Existem outras formas. Só que o que acontece? Acontece, na maioria das vezes, uma grande ruptura. Né? No dia eu sou Deus e no outro dia eu sou um cidadão comum. E eu não consigo lidar com isso. E aí eu preciso... E aí muitos entram em processos de adição para se anestesiar desse incômodo.
Porque os vícios, né? A bebida, a droga, é uma grande anestesia, né? Porque aquilo é tão insuportável que eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida, eu não sei mais quem eu sou, qual é o meu valor, que eu quero só fugir disso, né? E aí entra nas compulsões, que são, né, super preocupantes e que levam, né, à destruição de uma vida, assim, total, e de um patrimônio. Às vezes, né? A gente já viu isso acontecendo. Sim. Né? E aí, isso pro torcedor entender, esse é um dos motivos que às vezes você se depara, e tem até diminuído, né? Você se depara, por exemplo, com um atleta e daqui a pouco você não vê muito tempo, parou e parece obeso. Você, pô, mas o cara era um atleta ali, tá obeso. Eu falei, pô, esse cara tá cansado de fazer exercício, tá cansado de ser... Da mesma forma que antes, e não porque ele gastava muito, né? Exatamente. Ou então em casos de bebida, ou você fica sabendo que se envolveu é coisa mais pesada, né? Que é o lance da troca, né? Essa troca, eu não consigo mais ter aquela sensação que eu tinha no gol, ou numa medalha, numa vitória, e ele vai buscar, né, nisso. Mas o legal é que tanto o COB quanto a CBF Academy, né, que são as maiores aí, apesar da CBF ser uma confederação, mas os maiores gestores do esporte, já está tendo essa preocupação com a transição de carreira. Então o COB tem um setor, né, Aline, onde os atletas podem se inscrever e tem profissionais para fazer a transição de carreira. E eles procuram? Procuram. Pelo menos que depende assim, deles procurarem, né? Mas Tudo, existe essa propaganda, então atletas às vezes de clube do vôlei, de quadra, eles podem se inscrever, então eles vão se adaptando ainda enquanto atletas a novas realidades. E o futebol, com os cursos, né, da CBF, também ajuda bastante esse atleta a fazer a transição ainda sendo jogador de futebol. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!